entendo, né, a gente aqui olhando de fora, como consultoria, né, a gente não está dentro lá da organização, né, vivendo aquilo do colaborador chegando lá no RH e quero ajuda, né, preciso de ajuda, mas a gente sente isso quando o RH nos procura para contar sobre isso, né, como é que estão as coisas. Então, acho que a pandemia deu uma relevância, né, do tipo, como que eu tenho que ser forte, super-herói o tempo inteiro, né? Aquele tabu de que é fraqueza a gente não ser produtivo o tempo inteiro, de ter todas as soluções o tempo inteiro, né? Acho que isso acaba dando uma quebrada, assim, de vários paradigmas e entendo, né? Entendemos que a em voga do tema de saúde mental acabou acontecendo. Eu não sei, Patrícia, se isso chegou na tua porta, vamos dizer assim, que alavancou essa busca, né? Como é que foi isso? Assim, o cliente, né, o paciente, né, que está ali contigo, falar mais do trabalho em si, né, e como que a pandemia pode ter atravessado ele nesse sentido também, né? Não, com certeza chegou mesmo, né? Porque inicialmente foi um pânico geral, ninguém sabia muito bem o que ia acontecer, né? Então, Uhum. todo mundo ficou meio apavorado. E, na verdade, assim, para as pessoas tinham. A gente sempre, normalmente, as pessoas ansiosas têm medo do futuro, né? Mas a gente não, elas não acabam procurando, assim, porque estão funcionais, estão trabalhando, estão vivendo, né? Estão, enfim, fazendo suas coisas, mas quando a gente para, né, e a pandemia trouxe, né, por isso que o risco de suicídio, então, aumentou tanto na pandemia, porque realmente trouxe uma realidade completamente diferente para a gente, né, então a gente teve que pensar, teve que reconhecer as pessoas que a gente convive em casa, né, então, assim, Uhum. problemas dos relacionamentos, boom, né, total, assim, mas, de fato, assim, as questões do trabalho ficaram apertadas, porque as pessoas precisam manter os trabalhos mais do que nunca, né? E aí tem lá o seu colega que é concorrente, né? E que, querendo ou não, né, estão ali na mesma empresa, fazendo a mesma coisa, então precisa ter uma atenção e enxugar muito mais a forma de lidar com o recurso, né? Porque daí todo mundo reduziu muito o custo em tudo que pôde, as empresas nem se fala, né? Então a gente teve esse olhar assim interessante do assim para a gente se adaptar nessa questão do online, assim, né? Ainda é uma adaptação, né? Se eu perguntar para um paciente meu, 100% vai me dizer que prefere presencial, assim, né? Não sei quem é muito moderno, né? Mas realmente assim a gente está adaptando, o mundo está se adaptando a isso, né? E é fantástico por um lado, né? Porque a gente abre um monte de portas para um monte de coisa, mas também se fechou um monte, né, gurias? Então, assim, nossa, assim, eu até então, durante a pandemia, estava mais no interior, e então lá, sim, a gente vê as coisas acontecendo, a crise acontecendo, mas não no ritmo, como, por exemplo, aqui em Porto Alegre, né? Então, aqui, assim, nossa, é muito chocante o que aconteceu durante todo esse tempo, assim, muito triste, né, realmente. Então, diga. Não, pode terminar teu raciocínio. Deu uma respirada, Não, pessoal. respirou fundo. Eu ia falar, mas eu vou falar ainda, mas pode continuar, amiga. Vai lá, termina o teu raciocínio. Não, então, assim, então, realmente, isso trouxe muito a questão dos relacionamentos no trabalho, né? E do medo de perder o trabalho, né? Então, isso, assim, dentro da clínica é o que mais apareceu nesse período, nesses últimos tempos aí. Eu ia tratar exatamente isso, né? O quanto que a gente precisou se aproximar das relações dentro de casa e o quanto que a gente se afastou das relações que cotidianamente a gente tinha mais proximidade, que eram as relações de trabalho, né? Então, acho que quando tu traz esse ponto, assim, é um impacto muito grande, porque, bom, eram as pessoas da minha família, mas eu não convivia 8 horas, que era o horário do meu trabalho, né? Então, eu estava fora, né? Então, acho que tudo isso acabou tendo impacto, assim, e a gente teve que reaprender a se relacionar, sem sombra de dúvida, dentro de casa, dentro das empresas, dentro da questão do online, a gente está cada vez mais conectado em telas, né? E não à toa esse evento está acontecendo em função disso, né? Pensem essa possibilidade também que se abre, mas eu acho que a Lisandra pode trazer essa contribuição, né? O quanto que falta dessa relação do trabalho para as pessoas e o quanto que isso impacta também, né, Lisandra? E acho que e também assim é o como as pessoas estão precisando aprender, é uma nova forma, né, de se relacionar com o time, com os desafios, com a própria atividade, né. Esses dias a gente estava também num momento de troca lá na empresa e a gente falando muito sobre isso, assim, né,
essa sensação de um excesso de agendas, excesso de reuniões, porque tudo aquilo que a gente fazia, né? Quando eu virava minha cadeira para o lado e falava ali rapidamente, trocava com o colega, ou eu ia no andar de cima, no andar de baixo, tudo isso viraram reuniões, né? Porque para a gente estabelecer mínimas trocas, a gente gera agendas de reuniões. E inicialmente, na cabeça das pessoas, a cultura é que reuniões sempre são de 1 hora, então tudo, né? Até que tu consiga... Não, só um pouquinho, também podemos fazer reuniões de 30 minutos, também podemos, né? Aquelas de 1 hora, vamos fazer de 45 minutos para dar tempo entre uma e outra eu poder ir no toalete, eu poder tomar uma água, né? Então, isso tudo são coisas que primeiro aconteceu o boom, a gente se sobrecarregou para depois vir essa reflexão e a gente pensar, bom, como que a gente ajusta a partir de agora? Como é que eu digo não para minha empresa às 19, no sábado, no domingo, né? Porque ficou essa bagunça, né, na cabeça da gente, entendendo que home office é disponibilidade de 24 horas por dia, né? Isso. E uma outra questão que eu acho que pesa também bastante na relação de trabalho é as pessoas aprenderem a gerenciar essa rotina nova, né? Porque daí eu também, vamos dizer assim, né, vou ter vantagens com este novo formato, que daí eu daqui a pouco, às 15 horas, eu não estou conectada, porque, né, eu estou em home office, tenho essa liberdade de horário, mas aí eu resolvo fazer as minhas atividades do trabalho às 8 da noite, quando meu filho já está em casa, quando meu marido está em casa, quando eu tenho janta, quando tenho banho, quando tem tudo. Então, essa sobrecarga dá essa sensação também, né, que somado, sim, a um aumento no volume de trabalho, dá um certo colapso na cabeça das pessoas. Então, a organização, ela tem sim um papel, as lideranças, né, tem um papel de ajudar esse time a como que eu me coloco novamente aqui, como que eu estabeleço algumas regras também, né, de funcionamento e deixo claro o que eu espero, né, não espero que tu envie e-mails à meia-noite, eu não espero que tu, né, às 6 da manhã. Então, acho que esses alinhamentos, esse contrato de funcionamento, ele precisa, né, partir da organização para que dê uma certa, né, tranquilidade. Importante isso, né, Lisandra? Porque muitas vezes a gente acha que as pessoas conseguem se autogerenciar nesse sentido, assim, né? Somos adultos, né? Então, assim, naturalmente a gente tem esse olhar e talvez, mesmo depois, a gente já passou 1 ano de aprendizado aí quase, né, desse volume de transição, de mudança da pandemia, mas mesmo assim, né, retomar esses combinados, entender se está ok para as pessoas, né, se está funcionando, e poder falar sobre isso, assim, né, realmente a liderança ter esse olhar, o RH com esse papel de apoio também, né, muito legal.